Boa noite a todos, meu nome é Samuel Fazendeiro, sou professor do curso de Psicologia da FANS. Esse vídeo é para os alunos do 5º e 7º períodos de Psicologia, da disciplina Psicologia do Esporte. Bem, hoje vamos iniciar os trabalhos da unidade 2, nosso texto 6, o sexto texto que estamos estudando ao longo da disciplina. Ele é o texto relacionando a ética à psicologia do esporte. Esse texto, Ética e Compromisso Social na Psicologia do Esporte, da Kátia Rubio da Universidade de São Paulo. Ele é o nosso sexto texto, está na revista Psicologia, Ciência e Profissão. Ele já foi previamente disponibilizado para vocês pelo WhatsApp, e-mail e outros meios eletrônicos. E também, se vocês colocarem esse título, é muito fácil de encontrar ele a partir do buscador da internet de vocês, tá bom? Bem, vamos começar então falando um pouco da questão ética aí. Bem, logo no começo, a psicologia do esporte ela tem se constituído como um desafio para a psicologia, mesmo antes de se tornar uma especialidade. A gente já falou um pouco como é que a psicologia do esporte ela vai ficar na divisa ali entre a psicologia e a educação física, e como é que ela vai trabalhar também dentro do rendimento humano, atividades lúdicas, atividades motoras básicas e das diversas áreas de atuação. A Kátia Rubio ela vai trazer uma pegada muito social para a psicologia do esporte, que é bem interessante. Ela vai sair um pouco dessa questão majoritária da área, que é o alto rendimento, para falar muito da psicologia social. E isso nada mais justo que a gente encaixar isso e trabalhar com a questão da ética, que é muito bacana. Bem, no Brasil, antes, em 1930, a gente já viu que já haviam publicações da psicologia na Escola do Exército, na Faculdade do Brasil, que hoje é o FRJ, mas a gente vê um ganhamento assim, de força maior com o Carvalhais, na Copa de 58, e principalmente aí depois, na década de 80, que a gente vê assim, muito falar-se mais da psicologia do esporte no Brasil. E esse movimento ele tem sido ampliado cada vez mais, não só por maximizar o rendimento esportivo, mas também por outras áreas de atuação. Aí a gente pode pensar no esporte escolar, no esporte de recreação, no alto rendimento também, e no esporte de reabilitação, como a gente já viu em outros textos, A psicologia do esporte, então, ela pode ser identificada a partir de atividades competitivas, mas ela também pode ser identificada através de outros tipos de atividade, não necessariamente a competição somente. A psicologia, a psicologia do esporte ela se tornou uma especificidade antes mesmo de se tornar até uma grade na matéria de psicologia. Que novamente esse texto ele faz essa crítica, No curso de psicologia, na maioria das escolas, a gente não identifica a disciplina psicologia do esporte na grade acadêmica. E é engraçado que a gente identifica na maioria das escolas de educação física a disciplina psicologia do esporte na grade acadêmica. E isso é uma crítica que o pessoal tem feito, de colocar essa disciplina como na grade mínima da formação em psicologia. Aqui na faculdade, na FANS, a gente tem essa disciplina, e é muito bacana. Eu acho que é um mercado muito amplo de trabalho, um mercado muito interessante para quem tem interesse de trabalhar com esporte, seja através da reabilitação, seja através do alto rendimento, seja através da recreação, seja através da psicologia escolar. Beleza? Bem, ela vai citando alguns outros textos aqui. O objetivo desse texto especificamente está na página 307, quem quiser dar uma conferida. O objetivo desse ensaio é discutir o papel e o lugar da psicologia do esporte no contexto esportivo atual, considerando as profundas transformações ocorridas nesse cenário ao longo das 3 últimas décadas do século passado. Esse é o objetivo que ela vai trabalhar nesse texto. O esporte de alto rendimento, muitas vezes ele é chamado de esporte do espetáculo, e ela já faz uma crítica também às questões mercadológicas, que muitas vezes elas estão acima das questões humanas. Um dos papéis fundamentais do psicólogo do esporte é tentar trabalhar esse indivíduo
e tentar romper com essa mercadologização do esporte. Isso é algo muito difícil de se fazer, os interesses financeiros são muito grandes, mas é necessário que o profissional esteja disposto a bancar isso no trabalho dele, né? Muitas vezes, né, os atletas eles deixam de ter saúde, eles deixam de ter elementos importantes, né, da vida deles para se tornarem praticamente máquinas competitivas. E isso o psicólogo ele tem que atuar em cima disso também, que não é viável a gente perder a dimensão do humano desse indivíduo, né? O psicólogo ele vai se deparar com diversas questões que vão estar relacionadas à ética profissional, vão estar relacionadas à moralidade também do ambiente esportivo. Vários desses temas eles são trabalhados de uma maneira às vezes abrupta, né? Às vezes isso é um conflito, né, entre as outras áreas de um time, né, de uma preparação de time e do profissional da psicologia. Mas esse conflito ele faz parte, é importante que ele exista mesmo e ele tem que existir e nós temos que trabalhar em cima disso, né? O esporte enquanto valor cultural ele é passível, né, de intervenção da psicologia. Vários temas da sociedade eles perpassam pelo esporte, eles estão ali explícitos em relação aos esportes, os esportes que a gente consome. Eu estou falando mesmo de esportes de alto rendimento, principalmente a gente pode pensar no futebol, a gente pode pensar basquete, né, em outros países aí beisebol, futebol americano. O esporte ele tem uma representação social muito interessante e o pesquisador ele consegue ver isso ao longo do trabalho dele, né? A atuação do psicólogo então ela vai estar pautada no código de ética e é mais que um código de conduta, porque ele vai falar também de um espírito político. Não tem como a gente pensar numa psicologia que não seja política. A psicologia, como qualquer ciência humana, ela é política, né? É importante a gente ter essa dimensão. Eu acho que a gente tem que pensar ela não de forma partidária, mas política jamais esquecer, né? E aí a atuação desse profissional, né, da responsabilidade que esse profissional vai desenvolver a cidadania desses sujeitos. Dando sequência aqui, basicamente ele vai trabalhar a interação dos indivíduos com o outro, né? Isso é uma função da psicologia, né? Para os outros profissionais é importante que o psicólogo ele compartilhe o conhecimento e os procedimentos psicológicos, né, com os demais membros da equipe também, com outros profissionais. É claro que respeitando questões que não dizem respeito aos profissionais de outras áreas, mas todos ali, por exemplo, provavelmente são da área da saúde, então tem informações que devem ser compartilhadas, que devem ser trabalhadas em equipe, cada um com a sua especificidade, porém em conjunto, buscando o melhor do atleta, né, do indivíduo atendido, né? E essa prática profissional ela tem que ser crítica o tempo inteiro. O profissional ele tem que ter dimensão da questão crítica, né, do que ele faz, né, da própria prática dele. A preparação então e o treinamento psicológico eles vão visar, né, não só o rendimento, mas eles vão visar também preservar esse atleta no sentido de um maior tempo na execução do esporte e de um melhor funcionamento psíquico desse indivíduo frente às pressões que ele sofre de mercado, torcida, da própria instituição, família e tantas outras implicações importantes na vida do atleta, né? Mais do que ter os outros profissionais, diretores, treinadores como inimigos, né? O atleta ele precisa ter essa rede como apoiadora dele, né? Aí também uma parte importante aqui desse texto, né, que ela fala do areté. O areté é muito bacana, é um princípio do esporte. O areté ele vai ver no adversário, aí é uma coisa bastante bacana para trabalhar com o atleta, ele vê no adversário um parâmetro para a superação do próprio limite, não da superação do adversário em si,
mas o adversário ele propiciar que você, como atleta, supere seu próximo limite. Um atleta que pratica o areté é um atleta muito consciente, né, da participação dele como atleta no mundo, de pessoa no mundo. Então a gente vê em vários esportes exemplos, né, de atletas do areté. São atletas que o tempo inteiro eles buscam se superarem sem humilhar o adversário, sem vencer de maneira que contraponha às normas básicas da competição. Então são atletas extremamente éticos, com códigos morais bem estruturados, e o psicólogo do esporte ele pode e deve contribuir para isso, né, para o esporte ele perpassar essas questões, né, não da vitória a qualquer preço e da ideia mercadológica do que é o esporte. Bem, da psicologia do esporte à psicologia social é um tópico que a autora ela vai colocar, né, a psicologia do esporte como tratando do fenômeno esportivo, de toda a complexidade, que vai visar a compreensão das dinâmicas de relações, técnicos, dirigentes, participantes, patrocinadores, mídia, mas não que vai ser apenas de rendimento, né, mas uma psicologia social do esporte. Quando a Katia Rubio coloca esse termo, psicologia social do esporte, o que ela está querendo falar para a gente? Que está muito além do rendimento físico. É uma questão ética também, é uma questão que esse indivíduo ele continua sendo humano mesmo sendo atleta. Isso é muito bacana nos textos dela, que a maioria dos textos ela vai muito nessa pegada da psicologia social. Então os conceitos que vocês trabalham normalmente na psicologia social, eles todos se agregam aqui nesse tipo de texto da psicologia do esporte também. Por quê? A gente vê a sociedade representada a partir do esporte, seja ela nos mais diversos padrões, né, desde racismo, sexismo e tantos outros temas relevantes aqui que a gente pode entender socialmente. Bem, aí ela vai falar aqui do fair play, da ética com fair play. Ela vai dar alguns exemplos interessantes, né, que uma vez que a gente tem vários valores morais dentro do esporte, a gente pode ver na prática do fair play quando esses valores eles são desenvolvidos de uma maneira, como é que eu vou dizer, dentro dos parâmetros éticos. O fair play nada mais é do que o jogo limpo. A gente pode pensar na tradução de fair play como jogo limpo. O que é? É a pessoa, mesmo se ela puder ou tiver a possibilidade dela conseguir alguma vantagem dentro de uma competição, ela não utilizar isso se isso não for moralmente ético. O engraçado é que isso ainda causa uma certa, como que eu vou dizer, um certo espanto entre a gente, né? Quando acontece isso, por exemplo, num jogo de futebol. Eu falo muito do futebol porque é o esporte mais difundido aqui no nosso país. Mas quando acontece, por exemplo, do juiz não ver determinado lance, marcar um pênalti inapropriado, o que é mais comum, né, o que a gente vê normalmente, é a pessoa simplesmente bater o pênalti e pronto, né? É difícil você ver, mas acontece, algumas reportagens a gente vê, o jogador falou, não, peraí, não foi pênalti não, o pé dele não pegou no meu, foi direto na bola, você devia estar de um ângulo que você não viu, tranquilo. Quando isso acontece, é noticiado de uma maneira assim absurda. E muitas vezes torcedores mais fanáticos até ameaçam o jogador de morte, porque falam, você podia ter batido o pênalti e ganhado o jogo, né? Quer dizer, isso eu acho que é uma reflexão social também que a gente pode identificar, né? Que muitas vezes esse fair play, essa ética não está presente no esporte. Quando ela está, ela muitas vezes causa espanto, mas é porque essa ética muitas vezes ela não está presente socialmente nas nossas relações do dia a dia. Ah, Samuel, você está falando especificamente de alguma pessoa, está acusando das pessoas não serem boas? Não, não é isso. Não tem nada a ver. Eu acredito que muitas pessoas têm isso desenvolvido, mas o que a gente vê normalmente, que passa mais, é a impressão que as pessoas, elas infelizmente, em momentos que elas podem tirar alguma vantagem ilícita, elas não se policiam e fazem isso, né? Infelizmente ainda muitas pessoas
não tem esse comportamento ético nas relações do dia a dia, seja em relações sociais, seja em relações amorosas, seja em relações de amizade, em relações profissionais também, né? Não dá para a gente negar isso. Então é uma coisa que é interessante a gente trabalhar no esporte, e aí a gente pensar em nós mesmos como os indivíduos, é como que a ética ela tem que perpassar nossa cultura, né? Como que ela tem que perpassar nossa participação no mundo, nossa participação social. Isso é muito importante, e esse texto fala muito sobre isso. Falando ainda sobre o fair play, ele fala do fair play formal, que está dentro das regras, né, do jogo mesmo, esse é mais difundido, e um fair play não formal, que é quando a ética e a moralidade elas ultrapassam até as questões do jogo, né, e as pessoas elas mesmo assim conseguem exercer isso, esse fair play, né, que seria, o juiz apitou, por exemplo, acabou, é pênalti. Só que um fair play não formal seria você virar para ele e falar assim, olha, não foi não, você deve ter visto de um ângulo errado, realmente deu a impressão que ele fez a falta, mas ele não fez. Isso seria já um fair play não formal. Ele não é formal, porém, né, ele é legitimado culturalmente. Essa é a expressão que ela usa aqui no texto, que o fair play não formal ele é legitimado culturalmente. Eu acho muito bacana isso, particularmente. Bem, para fechar esse texto então, que a gente se propôs a trabalhar aqui, o esporte então ele vai surgir como uma prática, né, de Aristóteles, depois que ele vai ser popularizado, e aí como popularizado ele vai realmente desenvolver e mostrar questões sociais. A partir do esporte então a gente pode ter uma leitura social muito interessante. Acho que basicamente isso é uma coisa que a Katia Rubio chama a atenção nesse texto dela, né? Ela vai falar um pouco, né, de como que esse esporte ele abandonou o amadorismo para ser considerado já um valor, né, profissional, mas que aí ele teve que fazer isso para estar dentro, né, do esporte competitivo, mas que isso não exclui também outros tipos de esporte que não sejam de alto rendimento, né? E esse ambiente, né, complexo é que nós, profissionais da psicologia, somos chamados a atuar. Um ambiente que tem diversas influências externas, desde influências mercadológicas, de influências midiáticas, até influências sociais também, mas que a partir do nosso trabalho a gente é convidado a modificar um comportamento social e a trabalhar em prol das pessoas, não como meramente máquinas executoras ou interesse de mercado, e sim como seres humanos. Basicamente, Katia Rubio ela coloca um pouco sobre isso nesse texto, né, de como que o profissional ele pode atuar de maneira ética e maneira que vai contribuir para o desenvolvimento integral desse atleta. Bom, basicamente era isso que eu tinha para colocar um pouco no nosso encontro de hoje. Coloco-me à disposição para dúvidas e esclarecimentos através desse canal do YouTube da FANS, WhatsApp pessoal, e-mail pessoal ou WebGIS institucional. Desejo bons estudos, uma boa leitura dos textos, né, e fico no aguardo para possíveis dúvidas e questionamentos. Muito obrigado por você ter assistido esse texto e desejo realmente que ele contribua para a sua formação. Até a próxima.